Meu nome é Ana Ramírez e tenho 40 anos. Vivo com meu marido Miguel e minha sogra em uma área popular perto da estação de trem. Moramos em um apartamento simples, mas confortável, que conseguimos comprar após muitos anos de economia. Apesar de não ser um bairro luxuoso, nossa localização é muito conveniente. Estamos a apenas alguns minutos de caminhada da estação, o que nos dá fácil acesso ao centro da cidade. Miguel trabalha em um escritório no coração financeiro e consegue chegar lá rapidamente todas as manhãs. Eu também me beneficio dessa proximidade, já que trabalho como vendedora em uma loja de departamentos no centro. Posso ir e voltar do trabalho sem enfrentar o trânsito caótico e os longos engarrafamentos tão comuns na cidade. Além disso, temos várias opções de transporte, com linhas de ônibus e metrô passando perto de casa. Isso é ótimo para minha sogra, que já tem idade avançada e não dirige mais. Ela pode se locomover com facilidade para fazer compras, ir ao médico ou visitar as amigas. Apesar de vivermos em uma área popular, sinto que estamos no lugar certo para nossa família no momento. A praticidade de morar perto da estação compensa qualquer ponto negativo do bairro. Valorizo muito poder rapidamente. Esse fácil acesso nos proporciona mais tempo para aproveitarmos juntos, quando não estamos trabalhando. Miguel e eu nos conhecemos de uma forma inusitada. Eu trabalhava como garçonete em um restaurante e ele era um cliente frequente, sempre pedindo o mesmo prato e sentado na mesma mesa. Com o tempo, começamos a conversar e descobrimos afinidades em comum. Ele era divorciado e bem mais velho que eu. No início, confesso que tive receio sobre esse relacionamento, mas Miguel era um homem bom, trabalhador e que me tratava com carinho e respeito. Aos poucos, fui me apaixonando e decidimos nos casar. Quando nos casamos, Miguel já tinha um filho, Marcos, do relacionamento anterior. O menino tinha 8 anos na época e morava com a mãe. Mas logo ela precisou se mudar para outra cidade por causa do trabalho. Então decidimos que Marcos viria morar conosco. Minha sogra, Dona Lourdes, também acabou vindo morar conosco nessa época. Ela havia ficado viúva recentemente e estava com dificuldades de se manter sozinha. Como tínhamos um quarto sobrando no apartamento, achamos que seria bom para todos se ela viesse. Assim, de repente, me vi não apenas casada, mas com uma família completa. Um marido, um enteado e uma sogra morando sob o mesmo teto. Não foi uma transição fácil, especialmente no início. Precisei me adaptar ao novo papel de esposa e, ao mesmo tempo, aprender a ser uma figura materna para Marcos. Mas com o tempo, amor e paciência, conseguimos fazer com que as coisas funcionassem. Construímos nossa rotina e fortalecemos nossos laços. Hoje, quase 10 anos depois, não me imagino vivendo de outra forma. Essa decisão de formar essa família foi desafiadora, mas também muito gratificante. A história da família de Miguel é um pouco complicada e cheia de altos e baixos. Ele foi casado por 12 anos com sua primeira esposa, Valentina. Eles se conheceram jovens, quando ela tinha apenas 19 anos e ele 25. Valentina engravidou poucos meses depois que começaram a namorar. Apesar de não terem planejado, decidiram se casar e ter o bebê. Marcos nasceu no ano seguinte e trouxe muita alegria para a vida deles. Porém, a felicidade do jovem casal foi abalada pelas dificuldades. Com pouca idade e sem estabilidade financeira, Miguel e Valentina passaram por muitos apertos para sustentar a família. Ele trabalhava em 2 empregos e ela precisou abrir mão dos estudos para cuidar do filho. Com o tempo, as brigas e desentendimentos foram se tornando frequentes. O estresse do dia a dia, somado à imaturidade de ambos, foi desgastando a relação. Quando Marcos tinha 6 anos, eles já estavam vivendo praticamente como estranhos na mesma casa. Foi então que Valentina conheceu outro homem e se apaixonou. Ela decidiu pedir o divórcio e lutar pela guarda compartilhada de Marcos. Foi um período muito difícil para todos, especialmente para o menino, que ficou dividido entre os pais. Miguel sofreu muito com o fim do casamento. Ele ainda amava Valentina e sonhava em envelhecer ao lado dela.
mas precisou aceitar a decisão e seguir em frente. Concentrou-se em trabalhar duro para pagar a pensão do filho e as despesas da casa. Poucos anos depois, quando Marcos tinha 8 anos, Valentina recebeu uma proposta irrecusável de emprego em outra cidade. Após muita negociação, concordaram que seria melhor para o menino ficar com o pai. Foi aí que Marcos veio morar conosco de vez. Sei que toda essa história ainda mexe muito com Miguel. Ele não fala muito sobre o assunto, mas às vezes percebo um olhar de tristeza quando vê fotos antigas ou lembra de algum momento do passado. Mas tenho certeza que ele não se arrepende de nada, pois todo esse caminho o trouxe até aqui, até nossa família. Não vou negar que meu relacionamento com Dona Lourdes e Marcos é bastante desafiador. Desde que eles vieram morar conosco, senti uma resistência e até uma certa hostilidade velada da parte deles. Dona Lourdes nunca escondeu que não me aprovava como esposa para seu filho. Acho que ela me via como uma intrusa, alguém que estava tentando ocupar o lugar de Valentina. Ela constantemente me criticava, fosse pela forma como eu cuidava da casa, como eu cozinhava ou como eu me vestia. Nada do que eu fazia parecia bom o suficiente aos olhos dela. Já com Marcos, a situação era ainda mais delicada. Ele tinha uma ligação muito forte com a mãe e sentia muito a falta dela. Acho que, no fundo, ele me culpava por ter roubado o lugar dela na casa e na vida do pai dele. O menino sempre foi muito fechado comigo, evitando conversas e interações. Ele me respondia com respostas curtas e frias, quando não me ignorava completamente. Eu tentava me aproximar, oferecendo ajuda com as tarefas da escola ou propondo atividades para fazermos juntos, mas ele sempre recusava. Confesso que essa rejeição me magoava profundamente. Eu me esforçava tanto para ser uma boa esposa para Miguel e uma boa madrasta para Marcos, mas parecia que nada que eu fizesse seria suficiente para conquistar o afeto deles. Minha sogra nunca escondeu que não me aprovava como esposa para seu filho. Desde o início, ela me via como uma intrusa, alguém que estava tentando ocupar o lugar de Valentina. E com o passar do tempo, as críticas dela só foram aumentando. No começo, eram coisas pontuais, como um comentário sobre a forma como eu dobrava as roupas ou uma reclamação sobre o tempero da comida. Mas logo as críticas se tornaram constantes e implacáveis. Parecia que nada do que eu fazia era bom o suficiente aos olhos dela. Ela criticava a forma como eu limpava a casa, dizendo que eu era desleixada e que nunca encontrava as coisas em seu devido lugar. Reclamava das roupas que eu vestia, insinuando que eram inapropriadas para uma mulher casada. Questionava minhas decisões sobre a educação de Marcos, me acusando de ser muito permissiva. Cada palavra de desaprovação dela era como uma punhalada em meu coração. Por mais que eu me esforçasse, Dona Lourdes sempre encontrava um defeito, sempre tinha uma crítica na ponta da língua. Era como se ela estivesse determinada a me fazer sentir inadequada e indigna de fazer parte daquela família. Com o tempo, suas críticas foram se tornando mais ácidas e frequentes. Ela já não se contentava em reclamar apenas para mim, mas fazia questão de me depreciar na frente de Miguel e Marcos também. Era humilhante e doloroso ter minha conduta questionada constantemente na frente das pessoas que eu mais amava. Eu tentava não revidar, engolir o choro e manter a compostura. Mas confesso que, por dentro, cada crítica de Dona Lourdes me destruía um pouco. Minava minha autoconfiança e me fazia duvidar do meu próprio valor como esposa e madrasta. Foi preciso muito amor, determinação e apoio de Miguel para não me deixar abater completamente pelas críticas incessantes de minha sogra. Mas ainda hoje, após tantos anos, a desaprovação dela continua sendo uma sombra em nosso relacionamento, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. A dinâmica da nossa casa é como andar em ovos, sempre tentando evitar que as tensões acumuladas explodam de vez. Desde que Dona Lourdes e Marcos vieram morar conosco, foi preciso reorganizar toda a rotina e a divisão de tarefas, mas esse processo nunca foi muito harmonioso. Eu assumi a maior parte das responsabilidades domésticas, como cozinhar, lavar
e passar. Dona Lourdes até se ofereceu para ajudar, mas logo ficou claro que era mais uma forma de me criticar do que de realmente contribuir. Ela sempre encontrava defeitos na forma como eu executava as tarefas, dizendo que eu não sabia limpar direito, que eu deixava a cozinha bagunçada ou que eu não cuidava bem das roupas. Tentei envolver Marcos nas tarefas da casa, na esperança de me aproximar dele. Pedi que ele me ajudasse a arrumar a mesa ou a dobrar as roupas, mas o menino sempre arranjava uma desculpa para fugir. Quando insistia, ele fazia o serviço de qualquer jeito, sem capricho algum. Era clara a sua falta de vontade de cooperar comigo. Nossos horários também eram um ponto de atrito constante. Eu trabalhava o dia todo e, quando chegava em casa à noite, exausta, ainda precisava cuidar do jantar e das outras tarefas. Dona Lourdes reclamava que eu chegava muito tarde, que a casa ficava largada o dia inteiro e que Marcos ficava solto, sem supervisão. Parecia não entender que eu também tinha minhas responsabilidades fora do lar. As refeições eram momentos especialmente tensos. Dona Lourdes sempre tinha um comentário negativo a fazer sobre a comida, fosse sobre o sabor, a apresentação ou a escolha dos pratos. Marcos, por sua vez, comia em silêncio, sem levantar os olhos do prato. Marcos, por sua vez, comia em silêncio, sem levantar os olhos do prato. Qualquer tentativa minha de puxar assunto era respondida com monossílabos ou ignorada completamente. Com o tempo, fui me sentindo cada vez mais sufocada e desvalorizada em minha própria casa. Era como se eu fosse uma estranha, uma intrusa naquela família. Miguel tentava amenizar as tensões, mas ele passava o dia todo fora, trabalhando, e quando chegava em casa, estava cansado demais para se envolver nos conflitos. As brigas com minha sogra foram se tornando mais frequentes e intensas. Qualquer mínimo desentendimento, como uma louça fora do lugar ou uma camisa mal passada, era motivo para uma discussão acalorada. Ela me acusava de ser uma péssima dona de casa, de não cuidar bem de seu filho e seu neto. E eu, exausta e magoada, acabava revidando, dizendo que ela estava sempre procurando defeitos e que nunca me dava uma chance. A situação foi se tornando insustentável. Nosso lar, que deveria ser um refúgio de paz e aconchego, havia se transformado em um campo minado, onde qualquer passo em falso poderia desencadear uma nova explosão. E eu, no meio disso tudo, me sentia cada dia mais perdida e infeliz, sem saber até quando aguentaria essa dinâmica tóxica e desgastante. A notícia da gravidez de Alicia, namorada de Marcos, chegou como uma bomba em nossa casa já cheia de tensões. Eles eram tão jovens, ainda no início da vida adulta, e um bebê certamente mudaria tudo. Mas o que eu não esperava era o quanto essa novidade intensificaria meu conflito com Dona Lourdes. Quando Marcos nos contou, vi os olhos de Dona Lourdes se encherem de lágrimas de alegria. Ela sempre sonhou em ser bisavó e via essa criança como uma nova chance de ter o amor e a conexão familiar que sentia falta. Imediatamente, ela começou a fazer planos e a dar palpites sobre tudo, desde o enxoval até os cuidados com o bebê. Eu tentei me mostrar apoiativa e ofereci ajuda para o que o jovem casal precisasse, mas Alicia logo deixou claro que tinha suas próprias ideias sobre a gestação e o parto. Ela queria ter um parto natural, em casa, com o mínimo de intervenções médicas. Disse que havia pesquisado muito e que acreditava ser a melhor opção para ela e para o bebê. Dona Lourdes foi totalmente contra. Ela achava absurdo e irresponsável arriscar a vida de Alicia e do bebê dessa forma. Argumentou que partos sempre deveriam ser feitos em hospitais, com toda a estrutura e segurança necessárias. E, claro, não perdeu a oportunidade de me criticar por apoiar a ideia maluca da nora. As discussões sobre o assunto se tornaram constantes e acaloradas. Dona Lourdes insistia que Alicia deveria fazer o pré-natal com o médico que ela indicava e ter o bebê no hospital que julgava ser o melhor. Já Alicia estava irredutível em sua decisão pelo parto domiciliar e dizia que não queria ser tratada como uma paciente, mas como uma mulher vivenciando um processo natural. Eu me vi no meio desse fogo cruzado,
tentando apaziguar os ânimos e fazer com que cada lado compreendesse a perspectiva do outro. Conversei com Alicia sobre a importância de ter um acompanhamento médico adequado e um plano B, caso precisasse ir para o hospital. E tentei explicar para Dona Lourdes que um parto em casa, quando bem planejado e assistido, poderia ser tão seguro quanto um hospitalar. Mas nada parecia amenizar a tensão entre elas. Dona Lourdes me acusava de ser irresponsável por não impor limites em Alicia e me responsabilizava antecipadamente por qualquer coisa que pudesse dar errado. Dizia que eu não me importava com a segurança do bebê e que estava colocando a vida de todos em risco. Confesso que cheguei a questionar meu próprio julgamento. Será que eu estava sendo negligente ao apoiar Alicia? Será que deveria ser mais firme e exigir que ela seguisse as recomendações de Dona Lourdes? Mas, no fundo, eu sabia que não poderia tomar essa decisão por ela. Meu papel era apoiar, informar e respeitar sua autonomia como mãe. Os meses de gestação foram os mais difíceis que já vivi naquela casa. A atmosfera estava sempre carregada, com discussões e acusações constantes. Eu me sentia exausta, não apenas pelo trabalho e pelas tarefas domésticas, mas principalmente pela energia negativa que parecia sugar todo o amor e a alegria que deveríamos estar sentindo com a chegada de um novo membro da família. No fim, Alicia teve o parto que desejava, em casa, cercada de pessoas que a amavam e apoiavam. O bebê nasceu saudável e perfeito, para alívio de todos, mas mesmo com o final feliz, eu sabia que os conflitos e ressentimentos gerados naqueles meses deixariam marcas permanentes em nossa família já tão fragilizada. O confronto final com Dona Lourdes aconteceu poucas semanas antes do nascimento do bebê de Alicia e Marcos. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ela entrou e disse que precisava conversar comigo. Pelo tom sério em sua voz, já sabia que não seria nada agradável. Dona Lourdes foi direta ao ponto. Disse que, com a chegada do bisneto, a casa precisaria passar por uma reorganização. Segundo ela, o quarto que eu dividia com Miguel deveria ser destinado a Alicia, Marcos e o bebê, para que ficassem mais confortáveis e próximos da família. Eu a ouvi, atônita, sem acreditar no que estava sugerindo. Perguntei então onde eu ficaria. Foi aí que ela disparou as palavras que jamais esquecerei. Ana, acho que está na hora de você encontrar seu próprio espaço. Essa casa vai ficar muito cheia e não há lugar para você aqui. Seria melhor se você saísse. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Depois de anos morando ali, cuidando daquela casa e daquela família, minha sogra estava basicamente me expulsando, como se eu fosse descartável. A mágoa e a revolta que eu vinha acumulando todos aqueles anos transbordaram de uma vez. Comecei a gritar, dizendo que aquela também era minha casa, que eu era a esposa de Miguel e que tinha tanto direito de estar ali quanto ela. Acusei-a de nunca ter me aceitado, de ter feito da minha vida um inferno com suas críticas constantes e sua desaprovação. Dona Lourdes não se abalou com meus gritos. Com uma calma fria, retrucou que eu nunca seria realmente parte daquela família, que eu era apenas uma substituta medíocre para Valentina. Disse que Miguel e Marcos estariam melhores sem mim por perto, atrapalhando suas vidas. Cada palavra dela era como uma facada em meu coração já despedaçado. Eu chorava e tremia de raiva, sentindo-me humilhada e rejeitada na casa que eu havia ajudado a construir. Foi naquele momento que percebi que não poderia mais continuar vivendo assim, mendigando afeto e respeito em um lar que não me queria. Com uma clareza súbita, decidi que iria embora. Não porque Dona Lourdes estava mandando, mas por mim mesma, porque eu merecia mais do que aquela vida de sofrimento e ingratidão, porque eu precisava me libertar daquele ambiente tóxico e encontrar meu próprio caminho. Comuniquei minha decisão a Miguel naquela mesma noite. Ele ficou chocado e tentou me convencer a ficar, dizendo que conversaria com a mãe e resolveria tudo. Mas em meu íntimo, eu sabia que não havia mais o que resolver. O relacionamento com minha sogra estava destruído além de qualquer reparo, e eu não tinha mais forças para lutar. Nos dias seguintes, comecei a organizar minha partida.
Separei minhas roupas, meus pertences pessoais e os itens que eu havia comprado para a casa ao longo dos anos. Cada peça representava uma conquista, uma marca da minha contribuição para aquele lar. Levá-las comigo era uma forma de afirmar minha independência e meu valor. Quando o dia da mudança chegou, Dona Lourdes mal se despediu. Marcos me deu um abraço rápido e desajeitado, parecendo não saber como reagir. Já Miguel me ajudou a carregar as coisas no carro, em um silêncio pesado. Antes de partir, olhei uma última vez para aquela casa que havia sido meu lar por tantos anos. Senti um aperto no peito, mas também um alívio por estar encerrando aquele ciclo doloroso. Dirigi para o pequeno apartamento que havia alugado no centro da cidade, levando comigo apenas o essencial para recomeçar. Sabia que não seria fácil, que haveria momentos de solidão e incerteza. Mas também tinha a convicção de que estava fazendo o melhor para mim, que estava dando um primeiro passo em direção a uma vida mais autêntica e feliz. Ao fechar a porta atrás de mim naquela noite, senti que um peso enorme havia sido tirado de minhas costas. Pela primeira vez em anos, respirei fundo e me permiti sonhar com um futuro onde eu pudesse ser valorizada e amada como merecia. Um futuro que eu mesma iria construir, com minhas próprias mãos e minhas próprias escolhas. A vida em meu novo apartamento foi um ajuste desafiador no início. Após anos vivendo em uma casa cheia, o silêncio e a solidão pareciam ensurdecedores. Eu me pegava muitas vezes olhando para a porta, esperando que Miguel aparecesse para me visitar, para dizer que sentia minha falta. Mas as visitas foram ficando cada vez mais espaçadas e breves. Foi então que comecei a notar algumas mudanças sutis em seu comportamento. Ele estava sempre distraído, olhando para o celular a cada minuto. Às vezes, saía apressado no meio de nossas conversas, dizendo que tinha um compromisso de trabalho. Eu tinha um pressentimento ruim, mas me recusava a aceitar o que meu coração já sabia. A verdade veio à tona de forma brutal. Em uma tarde, decidi fazer uma visita surpresa à nossa antiga casa, querendo pegar alguns itens que havia esquecido. Quando cheguei lá, encontrei Miguel na cama com outra mulher. Foi como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Não houve gritos nem acusações. Apenas um silêncio gélido e uma certeza absoluta de que nosso casamento havia acabado naquele momento. Miguel tentou se explicar, dizer que foi um erro, que estava confuso com minha partida. Mas para mim, não havia explicação que apagasse a dor daquela traição. Entrei com o pedido de divórcio no dia seguinte. Não queria nada dele, nenhuma pensão ou compensação. Só queria me libertar daquele relacionamento que, percebi então, também havia sido tóxico à sua maneira. Miguel não lutou contra, talvez por culpa ou por alívio em não ter mais que lidar comigo. O processo do divórcio foi doloroso, mas também libertador. A cada assinatura, a cada documento finalizado, eu sentia que estava me desapegando não apenas de um casamento fracassado, mas de anos de submissão e anulação. Era como se eu estivesse me reencontrando, resgatando pedaços de mim que haviam se perdido naquela dinâmica familiar sufocante. Com o tempo, a tristeza e a mágoa foram dando lugar a uma nova perspectiva. Passei a enxergar minha jornada não como uma sequência de fracassos, mas como um aprendizado valioso. Cada desafio, cada decepção havia me tornado mais forte, mais consciente de meu próprio valor. Comecei a me dedicar mais a mim mesma, a fazer coisas que me traziam alegria. Voltei a estudar, me matriculando em um curso de culinária que sempre quis fazer. Conheci novas pessoas, fiz amizades verdadeiras que me apoiavam e me inspiravam. Aos poucos, fui reconstruindo minha vida em bases mais sólidas e saudáveis. Olhando para trás, percebo que sair daquela casa foi o ponto de virada que eu precisava. Foi doloroso e assustador romper com tudo o que eu conhecia, mas foi também o primeiro passo para me libertar de relações e padrões que me aprisionavam. Ao me afastar da toxicidade daquela família, abri espaço para criar minha própria versão de felicidade. Hoje, alguns anos depois, posso dizer que encontrei uma paz e um propósito que nunca conheci antes.
Tenho meu próprio negócio, um pequeno café onde sirvo minhas receitas com amor e dedicação. Tenho um círculo de pessoas queridas que me aceitam e me valorizam como sou. E, acima de tudo, tenho a mim mesma, uma mulher que aprendeu a se amar, se respeitar e lutar por seus sonhos. Sei que ainda tenho um longo caminho pela frente, com novos desafios e aprendizados. Mas hoje enfrento a vida com uma força e uma confiança que não tinha antes, porque sei que, independente do que aconteça, sempre poderei contar comigo mesma. E essa é a maior conquista que eu poderia ter alcançado em toda essa jornada. Minha partida daquela casa teve um impacto significativo em todos os membros da família, embora eu só tenha tido notícias fragmentadas depois que me afastei. Soube por Miguel, durante o processo de divórcio, que Dona Lourdes ficou abalada com minha saída. Apesar de todas as nossas desavenças, acho que no fundo ela se acostumou com minha presença e com o apoio que eu dava nas tarefas domésticas. Com o bebê recém-nascido e sem minha ajuda, a rotina da casa ficou caótica. Marcos e Alícia, sobrecarregados com as demandas da paternidade precoce, tiveram dificuldades em conciliar os estudos e o trabalho. As brigas entre eles se tornaram frequentes e o ambiente familiar ficou ainda mais tenso. Alguns meses depois, fiquei sabendo que Alícia decidiu sair de casa com o bebê, indo morar com sua própria mãe. Marcos, perdido e sem rumo, acabou largando a faculdade e entrando em uma espiral de festas e bebedeiras. Aparentemente, a ausência de uma figura materna estável e o estresse da situação foram demais para ele. Quanto a Dona Lourdes, ouvi dizer que sua saúde declinou rapidamente após esses eventos. Sem ter com quem implicar e controlar, ela se viu forçada a encarar seus próprios demônios e solidão. Miguel acabou tendo que contratar uma enfermeira para cuidar dela em tempo integral, já que ele passava o dia todo no trabalho. Apesar de sentir uma pontada de tristeza ao saber dessas notícias, eu sabia que não poderia me responsabilizar pelos rumos que eles tomaram. Minha prioridade era cuidar de mim mesma e reconstruir minha vida em bases mais saudáveis e felizes. E foi isso que fiz, dia após dia, com paciência e determinação. Retomei meus estudos, me especializando em gastronomia, uma paixão antiga que havia deixado de lado. Comecei a trabalhar em um restaurante renomado, ganhando experiência e confiança em minhas habilidades. Com o tempo, juntei minhas economias e abri meu próprio negócio, um pequeno café aconchegante que logo se tornou conhecido na região pelos sabores únicos e pelo atendimento acolhedor. Construí uma nova rede de amigos e apoiadores, pessoas que me aceitavam e valorizavam por quem eu era. Também dediquei tempo para cuidar de minha saúde física e mental, fazendo terapia e praticando exercícios regularmente. Aprendi a me amar e me respeitar, a estabelecer limites saudáveis e a perseguir meus sonhos com coragem. Olhando para trás, mal reconheço a Ana que eu era antes, insegura, submissa, sempre se anulando para agradar AOS outros. A jornada foi longa e cheia de percalços, mas cada desafio me fortaleceu e me trouxe até aqui. Hoje sou uma mulher realizada, dona da minha própria história. Sei que ainda tenho muito a aprender e a crescer, mas enfrento a vida com resiliência e fé em mim mesma. Porque no final, descobri que a verdadeira felicidade não está em agradar aos outros ou em seguir scripts pré-definidos, mas em ser fiel a quem eu sou e ao que acredito. E é com essa certeza que sigo em frente, dia após dia, grata por cada lição aprendida e cada nova oportunidade de recomeçar. Porque não importa o que a vida me reserve, sei que tenho em mim a força e a sabedoria para superar qualquer obstáculo e encontrar meu próprio caminho para a realização e a paz interior.